Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aí no curso de Programação e Exercícios. Vocês estão fazendo aí a prova para o BNDES 2011, daqui a pouco já, né? Estão aí na reta final dos estudos. O mais legal do curso em exercícios, na minha opinião, é justamente você, na reta final, fazer fazer exercícios específicos da banca organizadora, porque você chega na prova com tudo já na cabeça direitinho. A gente tem a ideia de que as bancas não podem repetir questões. É verdade que elas não podem repetir questões inteiras, mas elas podem repetir itens de questões, né? Isso acontece muito. Então, como vocês estão aí na reta final já, é obviamente que quanto mais estudo, melhor, mas na reta final eu gosto bastante de fazer muitos exercícios para chegar na prova já preparado para aquela banca, preparado para aquela prova. Bom, você deve estar se perguntando por que o professor Márcio Vitorino não está aqui. Infelizmente ele não pôde gravar essa aula de programação e exercícios, por isso que eu estou aqui com vocês. E eu queria me apresentar para vocês. O primeiro slide é justamente a minha apresentação. Eu sou o Leon Solon, prazer. Eu sou auditor fiscal da Receita, né, como vocês podem ver. A minha formação é em tecnologia, eu sou formado em ciência da computação pela UNB, tenho MBA em gerência de projetos, trabalho desde a época da faculdade, lá nos idos de 2000, sempre trabalhei com tecnologia e sempre trabalhei com desenvolvimento, né? Agora que eu trabalho um pouquinho com segurança lá na Receita, mas nunca deixei de lado o desenvolvimento, também trabalho com desenvolvimento lá na Receita. Eu não era muito concurseiro. Quando saí da faculdade, eu trabalhei em empresa privada, com desenvolvimento também. Mas em Brasília fica complicado a gente não fazer concurso público, né? A gente tem muitas vantagens no concurso público, como vocês podem mesmo saber, e por isso que vocês estão aqui estudando com a gente. Então, eu fiz muitos concursos, passei em alguns, outros eu não passei, mas sempre que os cargos que eu sempre almejei, eu consegui passar, né, com muito estudo, como vocês também estão tentando e com certeza vão conseguir, né? Então, como eu disse aí no slide, eu fui aprovado em alguns concursos, entre eles para analista de informática da Câmara dos Deputados. Trabalhei lá um tempo, trabalhei lá por 5 meses, acabei retornando para a Receita Federal, né? Num outro curso que a gente tiver um pouquinho mais de tempo, eu posso falar algumas impressões que a gente tem, se vocês quiserem fazer concurso aí para a Câmara, para a Receita. Mas como o foco é BNDES, vamos focalizar. E, claro que, além do ambiente lá do Moodle, vocês podem colocar as dúvidas do jeito que vocês quiserem. Vocês também podem anotar o meu contato pessoal, que é professor.leonsolon@gmail.com. Podem mandar as dúvidas, mesmo depois do curso, se quiserem mandar dúvidas, sem problema, eu respondo com vocês. Então, vamos começar a jornada. A gente vai dar a aula de programação e exercício com vocês. A gente vai começar com o nosso primeiro tópico, né, que é justamente o primeiro tópico lá do edital de programação, que é lógica. No edital está pedindo lógica proposicional e lógica de predicado, que vai ser justamente a nossa agenda do nosso curso de hoje. Bom, lógica proposicional. Vamos direto ao primeiro exercício. Esse exercício da Termo Macaé, de Engenharia de Segurança, da Sesgran Rio de 2009. Eu escolhi essa questão justamente porque ela dá uma introdução para a lógica proposicional, como a gente pode ver. O que é proposição? O que é lógica proposicional? Proposição é toda sentença declarativa que pode ser classificada unicamente como verdadeira ou como falsa. Então, começa bem o exercício que ele está explicando para você o que é uma proposição. Ele é uma sentença declarativa, uma afirmação, que pode ter o valor verdadeiro ou falso, mas não os dois. Ou é um ou é outro. Portanto, uma proposição que não possa ser classificada como falsa será verdadeira e vice-versa. Como ele só pode ter um valor, verdadeiro ou falso, se não puder ser falso, vai ser verdadeiro. Se não puder ser verdadeiro, vai ser falso. Proposições compostas são sentenças formadas por duas ou mais proposições relacionadas por conectivos. Proposições compostas ou fórmulas bem formadas é justamente isso. São duas ou mais preposições relacionadas por conectivos. Agora, como é que funciona a lógica proposicional? Ela tem as proposições e ela tem os conectivos que cada um quer dizer uma coisa na lógica. O conectivo e, por exemplo, a notação dele
é esse chapeuzinho para cima, né, como se fosse um acento circunflexo, e a denominação lógica dele é a conjunção. Então, uma conjunção entre duas proposições, P e Q, por exemplo, vai ser P, chapeuzinho, Q. Ou, conectivo ou, a notação é esse chapeuzinho para cima, um Vzinho aqui, que a denominação dele na lógica proposicional é uma disjunção. Então, uma disjunção P ou Q. Se, então, a notação é essa setinha, a denominação é a condicional. Ou também a denominação pode ser chamada de implicação, condicional ou implicação. A gente vai ver em detalhes mais na frente, vamos continuar o exercício. E a gente tem também o se e somente se, que é essa setinha para os dois lados, que é o bicondicional ou a biimplicação. E a gente tem, finalmente, o conectivo não, que a notação é esse til, ou também tem uma notação que é aceita na filosofia, na lógica, que a gente vai ver lá na frente, que é um Lzinho deitado. A gente vai ver como é que funciona. Mas aqui no exercício ele colocou como se fosse o til, que também é utilizado, e ele é a negação. Então eu tenho que P é uma proposição, não P é o tilzinho com P. Então, com base nisso aí, vamos fazer o exercício. Sejam P e Q as proposições, e não P e não Q, respectivamente, as suas negações. Então está aqui a primeira conjunção, o primeiro conectivo, que é a negação, não P e não Q, que são as suas negações. Se P é uma proposição verdadeira, então ele está afirmando que P é uma proposição verdadeira. E Q é uma proposição falsa, então é verdadeira a proposição composta. Então vamos lá. Se ele disse que P é verdadeiro e Q é falso, a gente vai analisar cada item para saber qual que vai ter a proposição composta que seja verdadeira. Como é que funciona o E? P é verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso é falso. Então não é a letra A. Não P. Não P é falso. Como P é verdadeiro, não P é falso. Falso e falso também vai ser falso. Não P é falso. Ou que é falso, falso ou falso, vai me dar o quê? Falso também. Não P, que é o quê? Falso. Ou não que dá o quê? Verdadeiro. Que é falso, não é? Não que é verdadeiro. Falso ou verdadeiro é verdadeiro. Então a gente tem que essa proposição composta, ou esta fórmula, ela tem um resultado verdadeiro. Ela é uma proposição composta verdadeira. Então a resposta é a letra D. E a biimplicação, como a gente vai ver rapidinho, daqui a pouco na tabela verdade, como é que ela funciona. Não P é falso. Não P biimplica em verdadeiro? Não. A gente vai ver na biimplicação que verdadeiro biimplica em verdadeiro. Falso biimplica em falso. Então, o resultado dessa questão, a única fórmula ou a única proposição composta que é verdadeira é a letra D, que é essa disjunção, ou seja, é o ou, em que eu tenho de um lado o falso e do outro lado eu tenho o verdadeiro. Falso ou verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Então a resposta é a letra D de dado. Então, como o exercício mesmo trouxe para a gente, o que é uma proposição? Ela é uma afirmação a qual se pode associar um valor verdadeiro ou falso, mas não ambos. Eu não posso ter uma proposição com valor verdadeiro ou falso. Verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Eu tenho que ter verdadeiro ou falso. Se não for falso, é verdadeiro. Se não for verdadeiro, é falso. A lógica proposicional é muito interessante porque você transforma afirmações em proposições. De forma que você, ao analisar, por exemplo, você vai analisar um texto. Se você consegue, de alguma forma, transformar o texto inteiro em uma lógica proposicional, você consegue analisar aquele texto, se ele está correto, se ele não está, se ele tem alguma coisa, alguma contradição ou não. Isso é bastante interessante. Alguns exemplos de proposições. O Brasil é o maior país do mundo. É uma afirmação. Essa afirmação, ela é falsa, porque o Brasil não é o maior país do mundo. Ainda é a China. Então, essa proposição, ela não pode ter ao mesmo tempo valor falso ou verdadeiro. Ela tem um valor falso. E outro exemplo de proposição, essa verdadeira, a China fica na Ásia. Então, é uma afirmativa, uma afirmação que pode ter ou valor falso ou valor verdadeiro. Nesse caso, é o valor verdadeiro.
Se isso é uma proposição, imagina se a gente fosse trabalhar com a lógica com as proposições em escrito, sem utilizar os símbolos. O Brasil é o maior país do mundo ou a China fica na Ásia? Ficaria difícil de trabalhar se você tivesse muitas proposições. Então, o que a lógica proposicional traz? Ela traz uma sintaxe de proposições que são letras do alfabeto minúsculas. Então, as proposições são trocadas por P, Q, R, S, T e assim por diante. E a gente tem a sintaxe dos conectivos lógicos, como a gente viu no exercício 1, né? Que você tem a negação, que pode ser o til ou esse símbolo aqui também, que é aceito na lógica, né? A gente vai ver em alguns exercícios também. A conjunção, que é o e, que é o chapeuzinho para cima. A disjunção, que é o ou, chapeuzinho para baixo. A implicação, se, então, ou condicional, que é essa setinha. E a biimplicação ou bicondicional, que é o se e somente se. Como é que funciona a tabela verdade desse pessoal aqui? Aqui eu tenho todos os valores combinados entre P e Q. P, eu tenho os valores V, V, F, F. Q, eu tenho os valores VF, VF. Isso para ter todas as combinações possíveis dos valores das duas proposições P e Q, que é a nossa tabela, famosa tabela verdade. Então eu tenho que o não P vai ser o contrário de P. Então, se é V, troco para F. Se é V, troco para F e assim por diante. Mesma coisa com não Q. Então, esse conectivo negação, ele inverte o valor da proposição. Aqui no caso de não Q, se V vai para F, F vai para V e assim por diante. A disjunção, ou, como é que ele funciona? Se um ou outro for verdadeiro, é verdadeiro. Ele só vai ser falso quando os dois forem falsos. É isso que está dizendo aqui. Ó. P e Q verdadeiro, verdadeiro. P verdadeiro, Q falso, verdadeiro. P falso, Q verdadeiro, verdadeiro. Então, se tiver um dos dois verdadeiros, a disjunção vai ser verdadeira. Ele só vai ser falso quando eu tiver dos dois lados. Ótimo. A conjunção, ou e, vai funcionar como? Ele só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Se um e outro forem verdadeiros. Então, ele só vai ser verdadeiro no caso em que P e Q for verdadeiro. O resto, ele é falso. Porque um dos dois vai estar falso ou os dois estarão falsos. Bom, todo mundo sabe negação, todo mundo sabe disjunção, ou todo mundo sabe conjunção, ou o e. O que você mais tem que prestar atenção? O que mais você tem que dar atenção? Tem que dar atenção para a implicação, que é bastante cobrada por isso, porque é a mais chatinha. A gente vai dar algumas dicas, vai fazer muitos exercícios, vocês vão conseguir acertar as questões, né? Vocês vão achar tranquilas as questões, depois que você entende bem como é que funciona a implicação. E da mesma forma também a biimplicação. Então vamos lá, a implicação, como é que ela funciona? Uma maneira fácil da gente analisar como é que funciona a implicação é o seguinte. A implicação, se o lado esquerdo for verdadeiro, se a premissa for verdadeira, a parte do C, eu só posso implicar em verdadeiro. Então, verdadeiro só implica em verdadeiro. Falso implica em qualquer coisa. Então, como é que isso funciona? Se P é V, V implica em V? Sim. V implica em F? Não. F implica em qualquer coisa. F implica em V tanto quanto implica em F. Então, vou ter verdadeiro, verdadeiro. E a biimplicação, que a gente vai ver que nada mais é do que P implicação Q e Q implicando em P, ela vai funcionar como? Ela só vai ser verdadeira quando os dois lados forem iguais. Então, você tem que, quando P e Q são verdadeiros, ela é verdadeira. Quando P e Q são falsos, ela é verdadeira. Se eles forem diferentes, um V ou outro F, a biimplicação vai ser falsa. Como a gente disse, todo mundo sabe negação, todo mundo sabe o e, todo mundo sabe o ou, todo mundo sabe a conjunção, todo mundo sabe a disjunção. A atenção redobrada que você tem que ter é para implicação e para biimplicação. Algumas dicas legais aí. Na implicação, como eu disse na tabela verdade, você consegue armazenar isso na memória muito bem. Eu não falo isso para não falar decorar, né? Mas acaba que é decorar. Na implicação, o verdadeiro implica só em verdadeiro. Então, se eu tiver V e V, a implicação é verdadeira. Se eu tiver V e F, a implicação é falsa. Então, verdadeiro só implica em verdadeiro. O falso implica em qualquer coisa. A ideia lógica disso é o seguinte.
A implicação ela é uma premissa e uma consequência, certo? Uma coisa, se acontece uma coisa, então a outra também acontece. Você pensando na lógica proposicional, se você tem uma premissa falsa, então você pode concluir qualquer coisa. É uma maneira boa da gente entender como é que funciona a implicação na verdade. Se você tem a parte de uma premissa verdadeira, então você só pode implicar numa consequência verdadeira. Você não pode partir de uma premissa verdadeira e cair em uma consequência falsa. Isso trazendo a lógica proposicional para o mundo real. Então, se você tem uma premissa falsa, você pode ter qualquer consequência, qualquer conclusão. Porque a premissa já é falsa, você já partiu de uma coisa falsa. Então, beleza? Isso é a primeira dicasinha da implicação. Isso funciona muito bem se vocês memorizarem isso. Verdadeiro só implica em verdadeiro e falso implica em qualquer coisa. Ainda, eu tenho que P implicando em Q é equivalente a não Q implicando em não P. Se você fizer lá a tabelinha verdade, você vai ver que as duas são equivalentes. Isso aqui é bastante legal a gente ter também memorizado, porque vocês conseguem bater numa questão. Se cair uma questão dessa, vocês já conseguem resolver ela batendo o olho, não precisa nem fazer a tabela verdade. Então essas são as dicas para a implicação. E para a bimplicação é mais fácil ainda. Por quê? A bimplicação nada mais é do que P implicando em Q, se P então Q, e se Q então P. Nada mais é do que isso. É uma implicação por um lado, com uma conjunção implicando do outro lado. Perfeito? Então,